Fórmula da mente bilionária. Os hábitos e pensamentos que levam ao topo. Introdução. A mente que move fortunas. Senta aí, respira fundo, porque o que você está prestes a ler não é só mais um livro sobre dinheiro. É um convite para mergulhar num universo que a maioria das pessoas nem sabe que existe. O mundo da mente bilionária. Talvez você pense que ser bilionário tem a ver com herança, sorte ou estar no lugar certo na hora certa. Eu também pensava assim, até perceber que o que realmente separa os que vivem no topo da maioria das pessoas é o jeito de pensar. Não é exagero, é o pensamento que puxa o resultado e não o contrário. Eu comecei a observar padrões. Sabe aquele tipo de pessoa que transforma qualquer ideia em negócio milionário, que parece ter um chip mental diferente? Pois é, eu quis entender o que tem por trás disso tudo. E não tem nada a ver com genialidade. Tem a ver com hábitos mentais, com escolhas diárias, com a forma como eles enxergam o mundo. Esse livro nasceu desse olhar atento, dessa curiosidade que virou quase uma obsessão, como pensa uma mente que cria fortunas. O que ela tem de diferente? O que ela faz que a maioria evita? O que ela valoriza que outros ignoram? Aqui eu vou te mostrar que bilionário não nasce pronto. Ele se molda, ele se treina, ele se constrói. E tudo começa na cabeça, com pensamentos simples que crescem, evoluem e se tornam gigantes. Bilhões são consequência de decisões internas, não de circunstâncias externas. E olha, não estou falando de teoria de faculdade ou livro técnico. Estou falando da vida real. Daquele tipo de mentalidade que constrói impérios do nada. De gente como você e eu que começou do zero, mas decidiu pensar grande. Decidiu romper os padrões. Decidiu não aceitar a mediocridade como destino. Então, se você está cansado de repetir os mesmos erros, do se sentir travado, perdido ou pequeno demais, vem comigo. Esse livro vai te mostrar o caminho mental para mudar tudo. E o melhor, você não precisa esperar nada nem ninguém. Só precisa começar agora. Porque no fim das contas, não é o dinheiro que cria a mente bilionária. É a mente bilionária que cria o dinheiro. E esse poder, meu amigo, está mais perto do que você imagina. Tired, só precisa ser ativado. Bilionário não é quem tem mais dinheiro, é quem pensa diferente. Se eu pudesse sentar com você agora, olho no olho, eu diria só uma coisa. Não é o dinheiro que faz o bilionário, é a mente dele. Passphrase, feita. Pode até parecer, mas sinceramente, é a mais pura verdade. Pensa comigo. Tem gente que ganha na loteria e perde tudo em 2 anos. E tem outros que começam do nada, sem grana, sem contatos, e constroem impérios. Por quê? Porque a diferença está na cabeça, não na conta bancária. O bilionário já era bilionário na mente muito antes de ter o primeiro milhão no bolso. Ele enxergava o jogo diferente, jogava diferente e mais do que isso. Ele pensava como alguém que ia vencer, mesmo quando estava no meio do caos, cheio de nãos e portas fechadas, enquanto muita gente se afoga nos problemas, ele vê oportunidade. No meio da tempestade, onde um vê risco, o outro vê margem de lucro, onde um trava, o outro cria. É como se ele tivesse um radar mental apontando para onde o mundo ainda nem olhou. E isso não tem a ver com mágica nem com talento especial. Tem a ver com condicionamento mental, com treinar a mente para enxergar grande, pensar alto e agir com estratégia. O bilionário não pensa no agora, ele vive no amanhã. Enquanto você está preocupado com o boleto de hoje, ele está pensando em como criar algo que resolva isso para sempre. Não estou dizendo que é fácil, nem rápido, mas estou te dizendo que é possível, que a chave está aí dentro e você nem percebeu. A real é que você não precisa de uma herança de um investidor anjo, nem de um que fora do normal. O que você precisa é de um novo jeito de pensar, um novo modelo mental. E é exatamente isso que esse livro vai te entregar. Se você entendeu isso, já deu o primeiro passo. Porque olha, o mundo não pertence a quem tem mais, a quem pensa melhor. E se você quiser, essa mente pode ser a sua. O dia em que um livro me acordou para a riqueza e não era de dinheiro. Cara, eu lembro como se fosse ontem. Foi lá por meados de 2013, minha vida estava naquela fase meio morna, sabe? Aquela sensação de que o tempo está passando, mas você não está indo a lugar nenhum, trabalhando só para pagar contas, sobrevivendo em vez de viver, até que um amigo chegou e me falou de um tal livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Confesso que na hora Toshi Oneris, mais um desses livros de autoajuda, que promete milagre, mas ele insistiu. Lê esse livro. Só lê, depois me agradece. E vê, que tapa na cara foi aquilo. Aquele livro virou a chave na minha cabeça. Não era só sobre dinheiro. Era sobre mentalidade. Sobre como as pessoas ricas pensam diferente. Era tipo um mapa mental para sair do piloto automático e começar a construir um caminho de verdade. Me fez enxergar que eu estava preso num ciclo invisível. Estuda,
arruma um emprego, paga contas, se aposenta se sobrar alguma coisa. E ali, com aquele livro simples na mão, eu percebi que o problema não era a falta de dinheiro, era a falta de vista. Meu pensamento era pequeno, limitado, travado num mundinho onde trabalhar duro era a única saída. E Pai Rico, Pai Pobre me mostrou que trabalhar com inteligência, construir ativos e mudar a forma de pensar, era o verdadeiro jogo. Desde aquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Comecei a devorar tudo sobre educação financeira, sucesso, mentalidade rica, crescimento pessoal. Era como se eu tivesse descoberto um código secreto que ninguém nunca tinha me contado. E quanto mais eu estudava, mais eu entendia. A riqueza começa na mente. Sempre. Esse foi o gatilho, o ponto de virada, o estalo que me trouxe até aqui, escrevendo este livro para você. E se aquele livro mudou minha vida, quem sabe esse agora não muda a sua também? Porque no fundo tudo começa assim, com uma conversa indicocal. E um passo fora da zona de conforto. O meu foi em 2013. O seu pode ser hoje, sem varinha mágica, mas com poder real. Por que este livro é diferente? Tá, deixa eu te contar logo de cara uma verdade. Esse livro aqui não é para quem está procurando fórmula médica, pulo do gato ou truque secreto para ficar rico da noite pro dia. Porque se fosse, eu mesmo não estaria escrevendo isso agora. Eu estaria em alguma ilha deserta tomando água de coco com Wi-Fi infinito e Pix caindo do céu. Mas como você já deve imaginar, o caminho real é outro. E é justamente isso que faz esse livro ser diferente. Aqui a gente vai falar de transformação mental real, profunda e prática. Não tem enrolação nem fantasia. Tem verdade, tem ferramenta, tem gatilho, tem tapa na cara e abraço junto. Eu escrevi esse livro para te provocar, te fazer repensar tudo aquilo que te ensinaram sobre sucesso, riqueza e dar certo na vida. A ideia aqui é te mostrar que você não precisa de um novo emprego, um novo chefe ou um novo curso. Você precisa de uma nova mente. E calma, isso não é papo bonito de internet, não. É prática. É você mudar a forma como pensa, age, decide, reage, e aí sim começar a ver resultado fora. Porque é sempre de dentro para fora, nunca ao contrário. Tem gente que foca só em ganhar mais dinheiro, beleza. Mas o problema é que se a mente não mudar, o dinheiro escorre pelos dedos feito água. Já viu gente que ganha bem, mas vive quebrado? Então, agora quando você muda a cabeça, tudo muda junto. Você começa a enxergar oportunidades que antes passavam batido. Aprende a valorizar o tempo, se organiza, investe melhor, atrai outras pessoas, toma decisões com mais clareza e, o melhor, cria um estilo de vida que te leva cada vez mais longe. Então, se você quer um manual milagroso, esse livro não vai te servir. Mas se você está pronto para reprogramar sua mente e construir uma vida que realmente vale a pena, se prepara, porque aqui a gente vai fundo, vai na raiz. Vai onde ninguém quer ir, mas onde tudo começa de verdade. Não é mágica, é mentalidade. E isso, meu amigo, muda tudo. Parte 1. O C, código da mente bilionária, onde tudo começa. Pronto, agora. O jogo vai começar de verdade. Se você chegou até aqui, é porque algo aí dentro já está despertando. E deixa eu te contar, essa parte do livro é tipo descobrir a senha secreta de um cofre. Só que o cofre não está lá fora, está dentro da sua cabeça. Aqui é onde a gente vai decodificar o pensamento dos bilionários. Não o que eles fazem depois, que ficam ricos, mas o que eles pensam antes de qualquer real aparecer. Porque é isso que realmente importa. Eu quero te mostrar que existe sim um padrão. Um modelo mental, uma espécie do sistema operacional que roda na cabeça dessas pessoas que conseguem construir riqueza num nível quase inacreditável. E a melhor parte, você pode instalar esse mesmo sistema aí na sua mente também. Mas já te aviso, não tem espaço para pensamento pequeno aqui. A gente vai falar sobre visão, foco, decisões e principalmente sobre a forma como você interpreta o mundo, né? Porque enquanto uns enxergam problemas, outros veem possibilidades. Enquanto muitos se sentem vítimas do sistema, os bilionários criam o próprio sistema. Essa parte é para te virar do avesso no melhor sentido. É para te dar aquele soco mental que muda a rota. Para te fazer questionar tudo que você achava que sabia sobre sucesso. Então, bora nessa? Respira fundo, abre a mente e se prepara para quebrar códigos invisíveis que estavam te travando sem você nem perceber. Porque o topo não é questão de sorte, é questão de mentalidade. E o código está prestes a ser revelado. Capítulo 1. Pensamentos valem mais do que dinheiro. Vou te contar uma coisa que, de primeira, pode até parecer maluquice. Tem pensamento que vale mais do que 1 milhão na conta. E não estou exagerando. Já já você vai entender o porquê. Antes de qualquer bilionário construir um império, abrir uma empresa, fazer investimentos ou lançar alguma ideia revolucionária, ele teve um pensamento, um insight,
uma faísca mental. Foi ali que tudo começou. O dinheiro só veio depois. Como consequência, a real é que todo resultado externo é um reflexo de um pensamento interno. Parece simples, mas isso muda tudo. Porque se você não cuidar da sua mente, não adianta correr atrás de dinheiro, status, fama ou o que for. Vai ser sempre um castelo com base de areia. E olha, eu sei que a gente cresce ouvindo o contrário. Vai estudar para arrumar um emprego, o importante é ter segurança, dinheiro não dá em árvore. Mas quase ninguém ensina a gente a pensar grande, a imaginar o impossível e duvidar das verdades absolutas que empurram pra gente desde pequeno. Esse capítulo é um convite para você parar e olhar para dentro. Como você tem pensado sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre você mesmo? Porque, sem perceber, talvez seus pensamentos estejam te sabotando. Mais do que qualquer crise ou falta de oportunidade, aqui a gente vai começar a trocar a lente. Vamos entender como funciona a mente dos bilionários e como você pode começar a ajustar a sua para esse mesmo padrão. Se você quer mudar sua vida financeira de verdade, não comece pelo bolso, comece pela cabeça, porque, no fim das contas, é ela que dita tudo. Bora pensar diferente, então se ajeita aí, porque esse primeiro passo pode ser o mais importante da sua virada. De onde nascem os pensamentos bilionários? Sabe aquela dúvida que muita gente tem, tipo, será que bilionário já nasce diferente? Então deixa eu te responder com toda a sinceridade do mundo, não. Bilionário não nasce pronto, ele é moldado de dentro para fora. E tudo começa na mente bem antes de qualquer grana cair na conta. A verdade é que pensamento bilionário tem origem no invisível. É como uma semente que ninguém vê, mas que vai crescendo ali no silêncio, regada todos os dias com curiosidade, visão de longo prazo e uma vontade louca de fazer diferente. Não tem manual, mas tem sinais, e se você prestar atenção, dá para começar a plantar isso aí dentro de você também. Esses caras e mulheres que chegam no topo não estão pensando em como pagar o mês. Eles estão pensando em como criar algo que pague o mês de milhares de pessoas. Olha o nível da parada. Eles treinam a mente para enxergar o mundo de outro jeito. Onde a maioria vê dificuldade, eles veem uma chance de resolver e lucrar com isso. Onde uns veem caos, eles veem oportunidade disfarçada. Mas calma, isso não quer dizer que eles nunca tiveram medo, dúvida ou insegurança. A diferença é que eles escolheram alimentar pensamentos que fortalecem, e não os que paralisam. Eles cultivam ideias com fome de futuro, não de sobrevivência. E aí, com o tempo, a mente vai ficando afiada como faca nova. Outro ponto importante: pensamento bilionário não nasce só de livros ou cursos caros. Ele nasce da observação, da mente aberta, do hábito de questionar tudo. É tipo um músculo mental que vai ficando mais forte toda vez que você pensa. E se tiver um jeito melhor de fazer isso? Então, se você quer saber onde nascem os pensamentos bilionários, a resposta é simples, mas poderosa. Eles nascem em mentes inquietas, ousadas e treinadas para criar, liderar e crescer. E se você está aqui lendo isso agora, já tem um sinal claro de que esse tipo de pensamento também pode nascer em você. E aí, bora ativar essa semente e ver onde ela pode? Taylor, porque o que começa na mente pode terminar no topo. Crenças. As senhas escondidas do sucesso financeiro. Agora segura firme, porque o que eu vou te contar aqui pode te dar aquele estalo que muda tudo. O maior bloqueio entre você e o dinheiro que deseja pode estar dentro da sua cabeça e não na sua conta bancária. É isso mesmo. Tô falando das crenças, aqueles pensamentos que a gente escuta desde criança, repete sem perceber e do tonto repetir, acaba acreditando que são verdades absolutas. Tipo, dinheiro não nasce em árvore. Gente rica é tudo metida. Para ficar rico tem que passar por cima dos outros. Não nasci para isso. Pois é, parece inofensivo. Mas essas frases, que muitas vezes vieram de pessoas que a gente ama, são venenos disfarçados de conselhos. E o pior, ficam gravadas no nosso subconsciente como se fossem lei. Agora imagina só. Como você vai atrair dinheiro, criar riqueza e prosperar de verdade se no fundo acredita que isso é errado, difícil ou impossível para você? A mente trava, o corpo trava, a vida e você nem entende o porquê. Mas aqui vai a boa notícia. Se uma crença foi aprendida, ela pode ser desaprendida. E melhor ainda, você pode instalar novas crenças que te impulsionam, em vez de te limitar. Crenças como, eu sou capaz de criar riqueza. Quanto mais eu cresço, mais impacto positivo eu gero. Dinheiro é uma ferramenta para multiplicar o bem. Saca só a diferença. Crenças fortalecem ou afundam, alimentam ou drenam, abrem caminhos ou constroem muros invisíveis. É tipo o software rodando por trás da tela. Você pode até clicar, mas se o sistema estiver travado, nada, porra, anda. Então, se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada é o seguinte:
Antes de mudar sua vida financeira, você precisa mudar o que acredita sobre dinheiro, sucesso e merecimento. Tá pronto para fazer uma faxina mental e reescrever seu código? Porque quando você muda suas crenças, o mundo muda com você. E é aí que o jogo começa a virar de verdade, do medo à multiplicação. A guerra silenciosa entre escassez e abundância. Vou te contar uma coisa que talvez ninguém tenha te dito assim. Na lata, existem dois tipos de mente, uma que sobrevive e outra que prospera. A primeira vive no medo, a segunda vive no fluxo, e o nome disso é mentalidade de escassez versus mentalidade de abundância extrema. A mentalidade de escassez é traiçoeira. Ela sussurra no seu ouvido que nunca vai dar, que falta para todo mundo, que o bolo é pequeno e que se alguém come mais, sobra menos para você. Ela te prende num pensamento limitado, tipo, melhor não arriscar, vai que eu perco tudo, isso aí não é para mim não. E assim, sem perceber, você vai se encolhendo, aceitando pouco, se acostumando a pensar pequeno e chamando isso de realidade. Só que isso não é realidade, é repetição de um padrão mental instalado lá atrás. Agora, quando você ativa a mentalidade de abundância extrema, o cenário muda, a visão amplia. Você para de olhar para o que está faltando e começa a enxergar tudo o que é possível. Você entende que o bolo pode crescer, que dá para todo mundo ganhar, que tem oportunidade espalhada por aí. O que falta é visão para enxergar e coragem para agir. Quem pensa em abundância investe em si mesmo, compartilha sem medo, cria sem parar e atrai soluções onde os outros só veem problemas. Não vive contando as moedas, vive criando novas fontes. Não compete, colabora. Não reclama, transforma. E olha, isso não tem nada a ver com o valor da sua conta bancária. Tem gente rica com mentalidade de escassez. E tem gente começando do zero com mente bilionária. A grande virada acontece quando você escolhe. Sim, isso é uma escolha. Pensar com medo ou com confiança, com dúvida ou com visão, com limitação ou com expansão. Então deixa eu te fazer uma pergunta direta. Qual mentalidade você tem alimentado ultimamente? Porque isso determina o que você vive, o que você atrai e principalmente para onde você vai. E se você quiser mesmo ir para o topo, precisa matar de fome a escassez e começar a alimentar a abundância. Tidus os dias. Essa é a base da mente bilionária. E ela começa exatamente aqui, capítulo 2. Reprogramação começa no silêncio. Sabe aquele momento em que tudo está barulhento demais, corrido demais, exigente demais, e você sente que sua cabeça está um verdadeiro furacão? Então é justamente aí que mora o perigo. Porque no mundo que grita o tempo todo, o verdadeiro poder nasce no silêncio. Sim, eu tô falando de parar, de respirar, de desligar tudo. Porque é nesse vazio que começa a verdadeira reprogramação da mente. E não é papo de monge nem de guru em caverna não. É prática real. É o que muitos bilionários fazem, mas quase ninguém vê. Quer saber um segredo? As maiores decisões que mudam o rumo de uma vida não nascem no caos, nas redes sociais ou na correria. Elas nascem na calma. É no silêncio que você ouve sua intuição, identifica padrões mentais que estão te sabotando há anos e começa a construir uma nova forma de pensar. Reprogramar a mente não é sobre decorar frases motivacionais e repetir feito robô. É sobre observar seus pensamentos com consciência e escolher quais continuam e quais precisam ser deletados. É como atualizar o sistema operacional da sua vida. E para isso você precisa de um espaço interno onde essa mágica possa acontecer. O problema é que a maioria das pessoas tem medo do silêncio, porque no silêncio a verdade aparece. Os medos falam, as crenças limitantes gritam, e é mais fácil se distrair do que encarar. Mas quem busca liberdade de verdade, encara. Aqui nesse capítulo, a gente vai dar um passo que muita gente ignora, voltar para dentro. É aí que tudo começa a mudar. É nesse lugar de quietude que você reconfigura seu jeito de pensar, sentir e agir. Então, bora fazer um acordo? Esquece o mundo por uns minutos. Fecha as janelas do barulho lá de fora e abre a porta da sua mente, porque a reprogramação começa agora. E ela vem no silêncio. O silêncio milionário, como os bilionários pensam diferente quando ninguém tá vendo. Sabe aquela imagem de bilionário cercado de gente, falando o tempo todo, fechando negócios sem parar? A real é que o verdadeiro poder deles não acontece no barulho, acontece no silêncio. E é justamente aí que está a diferença. A maioria das pessoas vive no automático. Acorda com o despertador gritando, já pega o celular, entra no fluxo das redes, responde mensagem, corre para resolver problema. E quando vê, o dia acabou. Sem pensar. Sem refletir, sem respirar direito. Agora olha os bilionários. Eles têm um hábito que parece simples, mas muda tudo. Eles pensam mesmo em silêncio, com intenção,
com estratégia. É como se eles desligassem o mundo lá fora para acessar um mundo só deles, onde as grandes ideias nascem enquanto a maioria está reagindo. Eles estão criando. Enquanto uns estão apagando incêndio, eles estão desenhando mapas mentais que vão guiar os próximos passos. Eles usam o silêncio como laboratório de ideias, campo de testes de decisões e lugar sagrado de clareza. É no silêncio que eles analisam, preveem, visualizam. É onde eles ajustam a rota, recalculam o jogo, se conectam com aquilo que ninguém está vendo. E olha, não é meditação de novela, não. É presença total. É o tipo de mentalidade que escuta mais do que fala, que observa antes de agir, que age com precisão. Quer saber o segredo? Eles não têm medo de ficar sozinhos com os próprios pensamentos, porque sabem que é ali que a mágica acontece, que o caos se organiza, que as ideias se conectam, que as soluções aparecem do nada, ou melhor, do tudo que estava quietinho ali dentro, só esperando um espaço para se manifestar. E você, quando foi a última vez que parou de verdade, que ouviu sua mente sem interrupção? Porque, deixa eu te dizer, quem aprende a pensar no silêncio aprende a dominar o mundo no barulho. E isso, meu amigo, é coisa de bilionário. O combo secreto. Visualize. Afirmações e solitude estratégica. Se tem uma coisa que mudou o jogo para mim foi entender que riqueza de verdade começa na mente muito antes de aparecer na vida. E sabe o que os bilionários fazem que quase ninguém vê? Eles cultivam 3 práticas poderosas no bastidor: visualização, afirmações e solitude estratégica. E sim, essas 3 juntas são tipo um cofre com código mental. Vamos começar pela tal da visualização. Não é só imaginar coisas boas, não. Eva, com a mente antes de ver com os olhos. É você fechar os olhos e enxergar seu futuro com tanto detalhe que seu cérebro começa a acreditar que aquilo já é real. E quando a mente acredita, o corpo segue. A ação vem. As oportunidades aparecem. Tudo começa a se alinhar. Agora, se a visualização é o filme, as afirmações são o roteiro. São aquelas frases que você repete até virar verdade dentro de você. Mas atenção, não é sobre repetir no automático. É sobre falar com emoção, com intenção, como se já estivesse vivendo aquilo. Tipo, eu sou um imã de oportunidades. Tudo que eu toco prospera. Eu tenho uma mente bilionária. Pode parecer bobo no começo, mas com o tempo, essas palavras viram suas armas. Elas reprogramam o que você acredita sobre si mesmo. E isso muda o jeito que você age, escolhe e até como o mundo reage a você. E aí entra a cereja do bolo. A tal da solitude estratégica. Isso mesmo, ficar sozinho, por escolha. É naquele tempo só seu que você junta as peças, reflete sem ruído, escuta a sua intuição e toma decisões que fazem sentido de verdade. Bilionário de mentalidade não tem medo do silêncio. Pelo contrário, ele cria espaço para ele. Essas 3 práticas parecem simples, né? Mas, juntas, formam uma engrenagem mental absurda. Uma espécie de ritual de alinhamento entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Quer saber de uma coisa? Depois que comecei a aplicar isso todo dia, minha visão de futuro clareou. Minha confiança explodiu e minha mente ficou afiada igual faca nova. Então, se você está buscando uma virada, não precisa sair correndo por aí. Volta para dentro. Visualize. Afirme. Fique em silêncio. O mundo externo vai começar a refletir o que você constrói aí dentro. E quando isso acontecer, sei porque a vida começa a conspirar de um jeito que parece mágica, mas é só mentalidade no comando. Pensa primeiro, voa depois. O poder de pensar antes de agir no estilo dos grandes. A gente vive num mundo acelerado, né? Tudo pro. A galera parece que tá numa corrida maluca, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, respondendo tudo no impulso, agindo no modo automático. E aí, quando vê, tá colhendo resultado que nem queria plantar. Mas deixa eu te contar uma coisa que mudou tudo no meu caminho. Quem pensa antes de agir, joga o jogo em outro nível. É tipo xadrez mental. Não é sobre mexer a peça rápido. É sobre saber para onde cada movimento te leva. Os bilionários, por exemplo, não são os mais apressados. São os mais estratégicos. Eles observam, analisam, esperam o momento certo. E agem com precisão cirúrgica. Enquanto a maioria está correndo em círculos, eles estão ali, tranquilos. Pensando lá na frente, pensar antes de agir, é inteligência pura. Não é enrolação, não é insegurança. É respeito pelo seu próprio tempo. É saber que cada decisão tem um peso, uma consequência, um efeito dominó. E que agir sem pensar é como pular de paraquedas, sem conferir se ele está dobrado. Digo com todas as letras, agir com consciência é um superpoder. Te dá clareza, te dá cal. E, principalmente, te poupa de erros bobos que poderiam ser evitados com 2 minutos de reflexão. Quando você pensa antes de agir, você lidera seu caminho. Não só reage ao que aparece. Você escolhe o melhor momento, a melhor forma,
E, principalmente, o melhor motivo para fazer o que vai fazer. E sabe o que é mais louco? Isso também traz velocidade. Sim, porque quanto mais bem pensado, menos retrabalho, menos dor de cabeça, menos arrependimento. É o famoso devagar, mas com estratégia. Vai mais longe do que rápido e perdido em tu. Sei liga da próxima vez que for tomar uma decisão importante. Seja na vida, nos negócios, no dinheiro, faz uma pausa, pensa, analisa, se conecta com o seu propósito. E aí sim, vai lá e faz, mas faz com tudo, sabendo que está no caminho certo. Porque pensar bem antes de agir é agir com maestria. E quem age com maestria alcança o topo. Capítulo 3. Foco inabalável. A arma invisível dos bilionários. Agora o papo vai ficar sério. Se tem uma coisa que eu aprendi observando gente que chegou no topo, é o seguinte: o foco deles é quase sobrenatural. Enquanto o mundo grita, pisca, chama, notifica, esses caras continuam ali firmes, olhando para frente como se nada ao redor existisse. E quer saber? É exatamente isso que faz eles chegarem onde quase ninguém chega. Foco inabalável é tipo superpoder invisível. Você não vê de fora, mas sente o impacto. É o que separa quem começa de quem termina, quem sonha de quem realiza, quem tenta de quem constrói império. A real é que o mundo de hoje é feito para te distrair. Tudo foi desenhado para te tirar do seu eixo. É celular vibrando o feed infinito, 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo. E se você não tiver consciência disso, vai passar a vida pulando de coisa em coisa e nunca vai construir nada de verdade. Os bilionários sabem disso. Eles protegem o foco como quem protege uma fortuna. Porque, no fundo, o foco é a verdadeira fortuna. É ele que te permite mergulhar fundo, criar, concluir, liderar. É ele que transforma ideias em realidades concretas. E, olha, não estou falando de ser antissocial, virar monge, nem nada disso. Estou falando de aprender a dizer não, de escolher suas batalhas, de saber o que merece sua atenção e o que só está te roubando energia. Esse capítulo aqui vai te mostrar como blindar seu foco, como desenvolver essa arma invisível que pode te levar para um outro nível de produtividade, clareza e resultado. Porque no fim das contas, quem foca vence. Quem se distrai, sobrevive. E eu não sei você, mas eu escolhi vencer. Bora aprender a usar essa arma poderosa? Porque agora o jogo vai afunilar. E quem continua é quem sabe para onde está indo. Da ostentação à transformação. Como eliminar distrações. Salvou minha vida e meu bolso. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra foi isso aqui. Distração custa caro. E às vezes custa sua vida inteira por muito tempo. E não estou falando de pouco não. Eu era refém das festas, da farra, da mulherada, da ostentação sem freio. A verdade é que eu queria parecer bem-sucedido antes mesmo de ser. E aí, adivinha, gastava o que eu não tinha. Tirava dinheiro de onde não podia, enfiava o pé pelas mãos e vivia no vermelho. Mas com um copo na mão e um sorriso no rosto por fora, tudo lindo. Por dentro, um vazio. Por dentro, eu tava me perdendo. Cada balada que eu achava que tava curtindo a vida era só mais um passo para longe dos meus objetivos. Cada grana que eu torrava para impressionar alguém que nem ligava para mim era menos um pedaço do meu futuro sendo construído. Te juro, teve uma hora que eu olhei para minha vida e pensei, cara, para onde é que eu tô indo com tudo isso? E a resposta doeu, porque a real é que eu não tava indo para lugar nenhum, só girando em círculos e afundando mais a cada final de semana. Foi ali, nesse momento de lucidez no meio do caos, que eu entendi, para prosperar de verdade, eu ia ter que cortar as distrações pela raiz. Ia ter que aprender a dizer não para algumas coisas para conseguir dizer sim para o meu futuro. E foi isso que eu fiz. Não foi fácil. Doeu deixar certos hábitos, certas companhias, certos rolês, mas aos poucos eu fui recuperando minha mente, minha grana e principalmente minha direção. Hoje, olhando para trás, eu vejo que foi uma das melhores decisões da minha vida. Porque não tem como construir um castelo se você passa o dia chutando areia. Se você está vivendo algo parecido, deixa eu te falar uma coisa com todo carinho e verdade. Ninguém prospera com a mente cheia de distração. O foco é o que constrói. E o excesso do curtição sem propósito só consome aquilo que você ainda nem construiu. Então, se quiser virar o jogo, começa olhando onde está a sua atenção, sua energia e seu dinheiro. Porque onde você investe isso hoje é o que vai definir o que você vai colher amanhã. Que nada. Para bilionário, o tempo vale muito mais. Vou mandar a real logo de cara. Os bilionários não tratam o tempo como se fosse dinheiro. Eles tratam como se fosse patrimônio, sim, tipo um ativo, algo que precisa ser protegido, investido e valorizado todos os dias. E depois que entendi isso, minha vida nunca mais foi a mesma.
Por muito tempo, eu desperdiçava horas como quem joga moeda no ralo. Rolava feed, assistia coisa que não me levava a lugar nenhum, dizia sim pra tudo quanto é convite inútil, e quando via, o dia tinha ido embora. E o pior, eu nem sabia pra onde. Mas aí, observando como os bilionários agem, percebi algo poderoso. Eles têm um radar interno que detecta qualquer coisa que não agregue. Se não for algo que gera crescimento, conexão ou resultado, eles cortam, sem dó. Não é arrogância, é clareza. Eles sabem que o tempo não volta, mas o dinheiro sim. Enquanto muita gente pensa quanto isso vai me custar, eles pensam quanto tempo isso vai me tomar. É outra mentalidade, outra pegada. Eles não medem o valor das coisas só em reais ou dólares. Eles medem em horas de vida, em foco, em retorno. E para ser sincero, quando você começa a pensar assim, sua agenda muda. Suas escolhas mudam. Você começa a dizer não com muito mais facilidade, porque você entende que cada minuto que passa nunca mais vai se repetir. Bilionário não acorda correndo, apagando incêndio. Os Plengam protegem amanhã, cuidam da mente, bloqueiam distrações. Para eles, o tempo bem usado é o que multiplica tudo. Dinheiro, ideias, energia e impacto desde que comecei a enxergar o tempo como um investimento. Parei de tratar minha vida como se fosse uma liquidação. Hoje eu penso 2 vezes antes de entregar minha hora para qualquer coisa. Porque no fundo, cada hora que você gasta mal é um pedaço do seu futuro que está indo embora em tu sei liga quem cuida do tempo como um bilionário. Começa a construir resultados como um também. E isso vale mais do que qualquer fortuna. O hábito do não poderoso, o simples que te leva pro topo. Deixa eu te perguntar uma coisa rápida. Quantas vezes você já disse sim só para agradar os outros e depois se arrependeu amargamente? Pois é, eu também já fiz isso várias vezes. E vou te dizer, cada sim mal dado roubava um pedaço da minha energia, do meu foco e até dos meus sonhos. Até que um dia caiu a ficha. Quem quer chegar longe precisa aprender a dizer não. E não é qualquer não, não. É aquele não poderoso, firme, consciente, que protege o que realmente importa. No começo, confesso que foi estranho. Eu achava que dizer não era grosseria, ingratidão ou até egoísmo. Mas aí comecei a observar a galera que estava no topo, os bilionários mesmo, e percebi que eles dizem muito mais não do que sim. Porque eles têm clareza, sabem o que querem e principalmente sabem o que não querem. Eles não dizem sim para todo convite, todo projeto, toda ideia, todo evento, toda messaging. Eles protegem o tempo, a atenção e a energia como se fosse ouro. E adivinha, é exatamente por isso que conseguem criar, construir, liderar. E olha só, cada não que você aprende a dizer é um sim que você dá para sua prioridade, para sua saúde, para o seu crescimento, para o seu propósito. Mas é gigante. Hoje, o meu não é uma das ferramentas mais poderosas que eu tenho. Me fez ganhar mais tempo, mais foco, mais paz e mais resultado. E isso é Evoca Queer. Desenvolver uma mentalidade bilionária de verdade vai ter que treinar isso também. Vai ter que dizer não para distrações, para gente tóxica, para hábitos que te atrasam, para tudo que não te leva na direção do que você realmente quer. Então fica a dica. Comece a praticar o não sem culpa. O mundo não vai acabar. Quem se importa de verdade vai entender. E você vai se surpreender com o quanto a sua vida pode acelerar quando você aprende a parar de se sabotar com sims mal escolhidos, porque, no fim das contas, é o que você recusa que define o que você conquista. Parte 2. Os hábitos que esculpem fortunas. Agora que a gente já mergulhou fundo na mentalidade bilionária, chegou a hora de olhar para as atitudes, porque, sinceramente, pensar como um bilionário é só o primeiro passo. Viver como um exige ação. E ação repetida, todo santo dia. E é aí que entram os hábitos. Sim, esses pequenos comportamentos diários que parecem bobos, mas que, com o tempo, esculpem fortuna silenciosamente, enquanto o mundo está ocupado demais para perceber. É como se fossem tijolos invisíveis que, quando o Voca vier, viraram uma mansão de oportunidades. E olha, eu não estou falando de coisas mirabolantes, não. Estou falando de rotinas simples, decisões conscientes, rituais pessoais que constroem. Enquanto muita gente ainda está esperando o grande momento, os bilionários estão ali, agindo no básico, com excelência absurda. Nessa parte do livro eu vou te mostrar quais são esses hábitos que os ricos de verdade cultivam por trás das câmeras. Aquelas coisas que ninguém posta no Instagram, mas que fazem toda a diferença no longo prazo. Você vai ver como eles acordam, como se organizam, como cuidam da mente, do corpo, do tempo, do aprendizado, dos relacionamentos. Tudo com intenção, tudo com propósito. Porque eles sabem que sucesso não é um evento, é um estilo de vida.
Então se prepara. Agora a gente vai sair do plano das ideias e entrar no campo da prática. Hora de arregaçar as mangas e começar a construir o seu império. Tijolo por tijolo, hábito por hábito, porque no final das contas são os seus hábitos que moldam seu destino. E a boa notícia é: você pode começar a esculpir a sua fortuna hoje mesmo. Bora, capítulo 4. Rotinas de alta performance. O segredo por trás da constância dos gigantes. Sabe aquela pergunta clássica que a galera vive fazendo por aí? O que será que os bilionários fazem de diferente? Pois é. A resposta pode parecer simples, mas é poderosa. Eles têm rotinas. E não qualquer rotina. São rotinas de alta performance pensadas no detalhe, que criam resultados fora da curva. Durante muito tempo eu achava que rotina era coisa chata. Sabe aquele papo de repetir as mesmas coisas todo dia sem emoção? Pois é. Eu fugia disso como o diabo foge da cruz. Só que depois de estudar os grandes e começar a testar, em mim, entendi o real valor disso tudo. Rotina não é prisão, é liberdade disfarçada. É ela que te dá clareza, consistência e energia para fazer o que realmente importa, sem se perder no meio do caos. É tipo um piloto automático, só que programado por você, e não pelo mundo. Nesse capítulo, eu vou abrir o jogo sobre o que os grandes fazem logo cedo, enquanto o mundo ainda está dormindo. Você vai ver que as primeiras horas do dia têm um peso gigante no desempenho do resto. A forma como você começa o dia determina o quanto você vai render, ou se vai só apagar incêndio. Não é sobre acordar às 5 da manhã por modinha. É sobre criar um ritual que prepara sua mente, seu corpo e sua atitude para vencer. E não só vencer o dia, mas vencer a longo prazo. To Do's os Dash. Você vai descobrir o poder de acordar com propósito. Organizar seus pensamentos, alimentar seu corpo direito, movimentar o sangue, alimentar a mente com conteúdo de valor e criar uma manhã que funcione como trampolim, não como travesseiro estendido. Se você está cansado de dias que começam no susto e terminam na frustração, então se prepara, porque chegou a hora de montar sua própria rotina de alta performance, aquela que vai te colocar em outro ritmo, em outro patamar, com outro tipo de energia. Bilionários não contam só com sorte, eles contam com rotina. E você pode fazer o mesmo. Tá pronto para acordar diferente amanhã? Então, bora mergulhar nessa que os bilionários estão fazendo enquanto você ainda tá babando no travesseiro. Pode parecer exagero, mas entre 4 horas e 8 horas da manhã, os bilionários já estão ganhando o jogo. Enquanto o resto do mundo tá virando pro lado e apertando o soneca, eles estão criando vantagem competitiva na surdina. E isso muda tudo. Durante muito tempo eu achava que acordar cedo era só papo de coach ou de gente que não gostava de dormir. Mas aí comecei a estudar os hábitos dos grandes e o que eu descobri me fez rever completamente minha relação com as manhãs. Essas primeiras horas do dia são sagradas para quem quer jogar grande, quer saber o que eles fazem nesse horário. Eles cuidam do bem mais valioso que têm. Eles mesmos. Antes de abrir o e-mail, antes de ligar o celular, antes de dar bom dia para o mundo, eles investem no corpo, na mente e na visão. Tem cara que começa com meditação ou oração, outros. Fazem exercício físico logo cedo, sem desculpa nem preguiça. Movimentam o corpo para acordar a mente. Depois disso, muitos leem, escrevem, estudam, revisam metas, visualizam o futuro, tipo um ritual silencioso de preparação mental para o que vem pela frente. É como se eles carregassem a bateria da alma logo cedo, porque eles sabem que se começarem o dia bem, o resto é consequência. E não é sobre perfeição, não, é sobre intenção. É sobre assumir o controle da própria manhã para não ser engolido pelo dia. Enquanto muita gente acorda correndo, atrasada, perdida e já reclamando, os bilionários acordam com clareza, propósito e disciplina. Eles não deixam o dia acontecer por acaso. Eles criam o dia, moldam, dominam. E não estou dizendo que você precisa acordar às 4 horas da manhã amanhã, mas o que eu estou dizendo é, se você quer ter resultados fora do comum, precisa começar seu dia de forma incomum. Nem que seja só 1 hora de silêncio, leitura ou foco. Já muda tudo, porque no final das contas, quem vence o dia antes do mundo acordar, vence a vida antes dos outros perceberem. O combo de ouro: alimentação, leitura, exercícios e espiritualidade. Se tem uma coisa que aprendi com quem realmente chegou longe, é que bilionário não cuida só da empresa, ele cuida do corpo, da mente e da alma. E olha, não tem luxo que compense uma vida bagunçada por dentro. Durante muito tempo eu achava que sucesso era só correr atrás de grana, fazer mais, produzir sem parar. Mas aos poucos fui entendendo que não adianta ter milhões na conta se você está com o corpo travado, a mente poluída e o espírito. É tipo ter uma Ferrari sem motor. Os bilionários de verdade, os que têm sucesso por fora e por dentro, têm um ritual que parece até básico, mas é poderoso demais.
Eles cuidam da alimentação, leem todos os dias, se exercitam e mantêm alguma prática espiritual. Começando pela alimentação. Não é frescura, é combustível. Eles sabem que a energia que colocam para dentro define o rendimento do dia. Não dá para querer pensar como um gênio e comer como se não tivesse amanhã. Comer bem é pensar melhor. Esther Ossick. Pode reparar, quem cresce de verdade está sempre aprendendo. Todo dia, sem desculpa. Nem que seja 10 minutinhos por manhã. Porque cada página lida é uma semente plantada. E bilionário pensa em colheita o tempo todo. Exercício físico não é sobre ter tanquinho, é sobre ter disciplina. Movimento gera energia, clareza, disposição. E no fim das contas, o corpo é a máquina que carrega todos os seus sonhos. Se você não cuida, tudo trava. E para fechar esse combo de ouro, espiritualidade, seja orando, meditando, agradecendo ou simplesmente ficando em silêncio. Os grandes entendem que tem algo maior guiando tudo. E quanto mais conectados com esse algo, mais em paz eles ficam para lidar com os altos e baixos da vida. Esse quarteto, alimentação, leitura, exercício e espiritualidade parece simples, mas é o alicerce da alta performance. Não iria querer construir um prédio alto em cima de uma base fraca. O que sustenta o topo. Começa lá no básico, então se você quer jogar grande, comece pequeno, comece por você. Porque a verdadeira riqueza nasce primeiro no autocuidado e depois ela explode para o mundo. Microhábitos. Os tijolinhos invisíveis que constroem o império. Se tem uma coisa que virou a chave na minha cabeça foi entender que não é o que você faz de vez em quando que muda a sua vida. É o que você faz todo santo dia, mesmo quando ninguém tá vendo. Sério. Durante muito tempo eu achava que os grandes resultados vinham de grandes ações, que para mudar de vida eu precisava dar um passo gigante, uma virada de mesa, um agora, cinematográfico. Só que depois de errar e muito, descobri o real segredo. São os micro-hábitos que constroem um império, sim. Aqueles hábitos simples, pequenos, às vezes até bobos, mas que, quando feitos com consistência, viram um tsunami silencioso de progresso. Ler 10 páginas por dia, beber água logo ao acordar, acordar 30 minutos mais cedo, organizar a agenda, agradecer em voz alta, pensar antes de reagir. Coisas pequenas. Mas essas pequenas coisas viram grandes conquistas, porque cada hábito desses te alinha com a pessoa que você quer se tornar. E quando você se alinha, tudo começa a fluir. Quer um exemplo? Um bilionário não fica rico num dia. Ele constrói riqueza todos os dias, tomando boas decisões, repetindo bons hábitos, fazendo o básico com excelência. A galera só vê o castelo pronto, mas não vê os tijolinhos que foram colocados um por um. E sabe o mais louco? Vocapod. Começar a montar o seu império agora com o que você tem. Não precisa mudar tudo de uma vez. Só precisa começar por uma coisinha só. E repetir. E repetir. Porque no fim das contas, não são os momentos épicos que definem sua vida. São os hábitos invisíveis. Aqueles que você faz até quando está cansado, até quando ninguém está te cobrando, até quando parece que não está fazendo diferença, mas está. E como está? Capítulo 5. Estudo contínuo e mentoria. A fórmula que os ricos nunca abandonam. Se tem uma coisa que bilionário não para de fazer, nunca, em nenhuma fase da vida, é aprender. Sim, quem sabe muito é justamente quem mais estuda. E não é coincidência não, é padrão, é estilo de vida, é estratégia mental. Eu mesmo demorei para entender isso. Por muito tempo achava que estudar era coisa de escola, de faculdade, de quem precisava de diploma para subir na vida. Mas aí a vida me deu uns sacodes, e eu vi que o verdadeiro estudo começa quando você decide crescer de verdade. Bilionário não estuda só para saber mais. Ele estuda para pensar melhor, decidir mais rápido e enxergar o que ninguém mais vê. E esse tipo de aprendizado não vem só de livros, apesar de eles amarem ler. Vem de pessoas, de trocas, de escutar quem já andou onde ele quer chegar. Ou seja, vem da mentoria. Você vai perceber nesse capítulo que todo grande nome tem no mínimo um mentor por trás. Às vezes é alguém famoso, às vezes é alguém da vida real. E às vezes é um mentor invisível, um autor, um vídeo, uma ideia que virou guia. E olha, quem aprende com os próprios erros evolui, mas quem aprende com os erros dos outros, acelera. E é isso que a mentoria proporciona. Atalhos mentais. Te evita tombos desnecessários. Te ensina a jogar o jogo de forma mais inteligente nesse capítulo. Aqui a gente vai mergulhar de cabeça nesse tema. Você vai entender por que o estudo contínuo e a mentoria não são coisas legais de fazer se dar tempo. São pilares do sucesso de longo prazo. E mais, você vai ver como aplicar isso na sua vida de um jeito prático, mesmo que hoje você ache que não tem tempo, grana ou ninguém para te ajudar, porque no fim das contas, quem para de aprender, para de crescer, e quem aprende todo dia, cresce
todo dia. Tá preparado para afiar sua mente e andar com quem te puxa para cima? Ler não é hobby de rico, é parte do negócio, eu sei, eu sei. No começo também achava que leitura era coisa de escola, de prova, de quem queria passar. Só que aí um belo dia eu percebi o que os bilionários já sabem faz tempo. Ler não é passatempo, é ferramenta de crescimento, é ativo, é parte do negócio. Quer saber o que todos eles têm em comum? Leem. E leem muito todo dia. .com. Disciplina, com propósito. Não é para se distrair, é para se expandir. Eles sabem que quanto mais você aprende, mais você lucra. Simples assim. O que me fez mudar de verdade foi entender que livro bom é tipo consultoria barata. Você paga 30, 40 reais por um conteúdo que custou anos de erros e acertos de alguém que já chegou onde você quer chegar. É tipo ter acesso ao cérebro de um gênio por centavos. Fala sério, isso é ou não é uma baita vantagem? Não lê só por ler. Eles leem para tomar decisões melhores, ter ideias mais inteligentes, enxergar o que ninguém está vendo. Enquanto muita gente perde tempo com fofoca, novela ou feed infinito, os gigantes estão lá se abastecendo de conhecimento. E mais, eles colocam o aprendizado no fluxo do negócio. Leem sobre mercado, comportamento, psicologia, inovação, liderança, estratégia, tudo que pode ajudar no próximo passo. Para eles, leitura é lucro. Conhecimento é capital. E não precisa começar lendo 10 livros por mês não. Começa com 10 páginas por dia, ou até 5. Mas lê com intenção. Lê para aplicar, lê para crescer, lê para transformar. Hoje, quando olho para minha trajetória, vejo que cada livro que li me colocou um degrau acima. Eu não falo isso da boca para fora. Falo porque BBA, porque aprende, porque apliquei. Então, se você quer construir algo grande, não subestime o poder de um bom livro. Porque no fundo quem lê mais enxerga mais longe. E quem enxerga mais longe, constrói maior. Bora abrir um livro e abrir caminho. Rodeado para subir. O poder de andar com mentes maiores. Tem uma frase que me bateu forte quando ouvi pela primeira vez. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. No começo achei exagero, mas depois, meu amigo, comecei a observar minha vida. E, fez todo sentido. Durante muito tempo eu andava com gente que pensava pequeno, que só reclamava, que ria de quem sonhava alto. E o que eu fazia? Igualzinho. Sem perceber eu estava me limitando só por andar com quem não queria sair do lugar. E o pior, achava isso normal. Mas aí, um dia, caiu a ficha. Quem quer crescer, precisa se cercar de quem já cresceu, ou pelo menos está querendo crescer. Também. E foi aí que eu comecei a me conectar com gente que pensava diferente, agia diferente, vivia em outro ritmo mental. E cara, isso muda tudo. Os círculos estratégicos são tipo atalhos invisíveis. Eles te puxam para cima, te desafiam, repensar suas decisões, seu nível de ação, sua forma de enxergar o mundo. E não é sobre interesse, é sobre inteligência emocional e crescimento acelerado. Bilionários sabem disso. Eles escolhem com cuidado quem entra no radar. Só andam com gente que soma, que provoca, que expande. Eles não têm tempo para conversa fiada. E isso não é frieza, é foco. Depois que comecei a me conectar com mentes maiores, comecei a pensar mais alto, agir com mais coragem e enxergar coisas que antes eu nem imaginava, porque mente pequena contamina, mas mente grande contagia. Então, pensa aí, quem são as 5 pessoas que mais te cercam hoje? Elas te elevam ou te puxam, te impulsionam ou te estacionam? Se você quer voar alto, precisa parar de andar com quem vive no chão, não tem jeito. O ambiente molda o comportamento, e quem anda com águia aprende a voar. Simples assim. Bora revisar Circular. Porque às vezes, a chave que você está procurando não está num livro, num curso ou num vídeo, está numa conversa com a pessoa certa. Capítulo 6. Execução imediata e inovadora. Porque quem pensa demais fica para trás. Agora o papo vai direto ao ponto. Ideia boa é ideia colocada em prática. Porque, olha, não adianta nada você ter 1 milhão de planos na cabeça se não colocar nenhum para rodar. O mundo não paga sonhador, paga executor. E bilionário entende isso melhor do que ninguém. Nesse capítulo, a gente vai falar sobre agir rápido, com inteligência e sem enrolação. Não é sair fazendo tudo no impulso, claro que não. Mas é não deixar o medo, a dúvida ou a mania de querer tudo perfeito te paralisar. Porque a oportunidade não espera. E quem pensa demais perde o timing. Os bilionários que eu estudei têm uma coisa em comum, é os executa na frente dos outros. Antes dos outros. Com coragem, eles não ficam naquela de vou pensar melhor, depois eu vejo isso, semana que vem eu começo. Eles testam na prática, erram rápido, aprendem rápido, ajustam e seguem. A inovação também entra forte aqui, porque não é só fazer rápido, é fazer diferente. É
Sair do óbvio é olhar para um problema comum e pensar: como eu posso resolver isso de um jeito que ninguém tentou ainda? E às vezes a resposta vem de uma sacada simples, mas que só aparece para quem está em movimento. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como velocidade e inovação andam de mãos dadas, e mais, como você pode começar a aplicar isso na sua vida, nos seus projetos, nas suas ideias, mesmo que hoje esteja se sentindo travado, atrasado ou perdido, porque a verdade é uma só: quem executa, evolui. Quem mais pensa fica no lugar. E se você chegou até aqui, é porque não nasceu para ficar parado. Então bora acelerar, porque chegou a hora de parar de empilhar ideias e começar a construir resultados de verdade. No estilo bilionário, rápido, ousado e diferente. Bilionários pensam bem, mas agem melhor e mais rápido. Tem gente que acha que bilionário é aquele cara que fica horas e horas pensando, planejando, criando estratégias mirabolantes, mas deixa eu te contar um segredinho. Os que chegam no topo não são os que pensam mais, são os que agem mais rápido, com inteligência. Um exemplo que me inspira demais é o Sundar Pichai, o CEO do Google. O cara saiu de uma casa simples na Índia para liderar uma das maiores empresas do mundo. E sabe por quê? Porque ele não ficou parado esperando a vida melhorar. Ele foi lá e fez. Com coragem, com foco e com agilidade mental. Pensa comigo. Enquanto muita gente trava no e se, esses caras eles já testaram 3 possibilidades e aprenderam com todas. O Sundar, por exemplo, não era o mais barulhento da sala. Ele era o mais observador. Mas quando enxergava uma oportunidade, ele tomava atitude com precisão. E isso fez ele subir degrau por degrau. Rápido e firme, bilionário de verdade não fica tentando acertar tudo de primeira. Ele erra, mas erra rápido. Aprende, ajusta e já está na próxima ideia. É tipo aquele jogador que não espera a bola perfeita para chutar. Ele chuta, e se errar, já está pronto para o rebote. E a real é que você não precisa ser um gênio, nem ter uma ideia revolucionária. Você só precisa agir mais rápido do que a sua dúvida. Porque o mundo está cheio de gente com ideias incríveis, que nunca saem do papel. Então, meu amigo, não é sobre ser o mais esperto da sala. É sobre ser o que levanta da cadeira e faz acontecer. Porque quem executa com inteligência ganha velocidade. E quem ganha velocidade dispara na frente. Quer subir de nível? Para de esperar a certeza perfeita. Começa com o que tem, testa, ajusta, evolui. É assim que se joga o jogo dos grandes e é assim que você pode entrar nessa mesa também. Bora agir? Porque pensar sem agir é só barulho mental, prototipagem mental e decisão veloz, como os grandes decidem antes mesmo de acontecer. Já reparou como tem gente que parece adivinhar o futuro, que toma decisões certeiras, quase como mágica, enquanto a maioria ainda está ali travada, analisando todas as possibilidades do universo? Pois é, isso não é sorte. É treino mental. É o que eu chamo de prototipagem mental. Bilionários de verdade não ficam paralisados tentando prever tudo. Eles treinam a mente para simular cenários em segundos e decidir com agilidade absurda. É tipo rodar um filme mental rapidinho na cabeça, já com final, créditos e tudo, e aí, pronto, eles agem. Essa habilidade de ensaiar mentalmente várias situações ajuda demais a acelerar decisões. Eles já pensaram no melhor, no pior e no provável. E aí não perdem tempo quando a vida chama para agir. Enquanto uns ainda estão escrevendo a lista de prós e contras. Eles já testaram na mente, escolheram e começaram a execução. E o mais legal, isso dá para treinar. Todo dia começa pequeno. Antes de uma escolha simples, visualiza os caminhos. Se der errado, o que acontece? Se dar certo, o que vem depois? Qual a próxima jogada? Isso vai afinando seu raciocínio, sua coragem e sua confiança. Decisão veloz não é pressa, é clareza. É saber o que quer e não precisar da aprovação do mundo para seguir. Os bilionários são assim. Eles não têm tempo para ficar indecisos. Também porque sabem que quem demora demais para decidir, perde a oportunidade. Ou pega ela já vencida. Então bora exercitar esse simulador interno e virar mestre na arte de decidir sem enrolar. Porque prototipar mentalmente é prever, sem precisar sofrer. E agir rápido com base nessa visão é o que separa quem sonha de quem conquista. E aí, bora acelerar sua mente? Porque quanto mais rápido você clareia, mais rápido a vida te responde testar. Errar rápido e melhorar mais rápido ainda, o jeito bilionário de aprender jogando. Se tem uma coisa que me fez destravar de vez, foi entender que errar não é fracassar, é parte do caminho. Mas olha só, errar devagar é que mata o jogo. Agora, errar rápido e corrigir mais rápido ainda, aí sim isso muda tudo. Os bilionários não têm medo de testar. Aliás, eles adoram. Eles criam, colocam no mundo, observam o resultado e ajustam. Sem drama, sem mimimi, sem ficar se martirizando porque algo não deu certo.
Eles sabem que a única forma de melhorar alguma coisa é tentando e rápido. Durante muito tempo eu queria ter tudo pronto, perfeito, lindo e aprovado antes de lançar qualquer coisa. Mas a vida real não funciona assim. Quem espera a perfeição nunca começa. E quem começa sem medo de errar, vai lapidando o sucesso no caminho. O segredo está no ritmo. Testou, funcionou, escala. Não funcionou? Corrige, aprende, ajusta. Tenta de novo, mas melhor. O importante é não parar, porque na prática cada erro traz uma resposta, e cada resposta encurta o caminho. Esse hábito de agir, analisar e otimizar virou parte do meu dia a dia. E sabe o que é mais louco? Quando você se acostuma a errar sem vergonha, você também se acostuma a evoluir sem limite. A mente fica mais leve, o medo diminui, a coragem cresce, e os resultados começam a aparecer, às vezes bem mais rápido do que você imagina em tu se liga. Não espere tudo estar pronto para começar. Comece do jeito que dá. Teste, aprenda, melhore. Porque no fim das contas, quem mais acerta não é quem erra menos. É quem melhora mais rápido depois do erro. E aí, bora errar inteligente e subir de nível voando, porque errar rápido é evolução acelerada. E isso, meu amigo, é coisa de quem joga grande. Parte 3. A filosofia dos bilionários. Como eles pensam o mundo e jogam em outro nível. Chegou a hora de ir além da prática e mergulhar na mente desses gigantes. Porque olha, bilionário não é só quem sabe fazer dinheiro. É quem enxerga a vida com um filtro diferente. Eles têm uma filosofia própria. Um jeito peculiar e poderoso de ver o jogo da vida, dos negócios e até das relações. E vou te contar, não é sobre ter mais. É sobre pensar mais alto. Enquanto a maioria está presa no que eu ganho com isso? Eles já estão pensando... Como eu multiplico isso para todo mundo ganhar? Eles enxergam oportunidades onde ninguém está olhando, pensam anos à frente e, o mais impressionante, tomam decisões hoje baseadas num futuro que ninguém nem imagina. Nessa parte do livro, a gente vai explorar essa mentalidade mais profunda. É o coração do bilionário que a gente vai destrinchar aqui. A forma como eles lidam com o risco, com visão, com propósito, com impacto e até com fracasso. Você vai entender por que eles sonham tão grande e parecem até meio doidos às vezes. Vai descobrir como eles criam sistemas em vez de depender de esforço constante. E vai ver que, para eles, dinheiro é só uma das consequências de uma filosofia bem estruturada. Essa parte aqui não é só para te inspirar. É para mudar seu jeito de pensar o mundo. Porque no fim das contas você não se torna bilionário quando tem bilhões. Você se torna quando começa a pensar como um... E isso, meu amigo, começa agora, capítulo 7. Sonhar ridiculamente grande. Porque sonho pequeno não move montanha. Eu preciso te contar uma coisa logo de cara. Se o seu sonho não te assusta um pouco, ele está pequeno demais. E isso é aspas. Ao seu redor não acham que você está meio doido por sonhar tão alto. Então você ainda está jogando no modo fácil da vida. Os bilionários que eu estudei, segui, me inspirei e continuo acompanhando até hoje, têm uma coisa em comum que salta aos olhos. Eles sonham ridiculamente grande. É tipo fora da lógica, fora da média, fora da zona de conforto. Enquanto todo mundo está pensando em pagar os boletos do mês, eles estão pensando em mudar o mundo, lançar foguete, virar referência global, criar o impossível. E sabe o mais curioso? Eles não esperam ter tudo para sonhar. Eles sonham antes de ter qualquer coisa. Sonham quando ainda estão no chão. Sonham quando ninguém acredita. Sonham com detalhes, com fé, com vontade de fazer acontecer. E depois vão lá e fazem. Nesse capítulo aqui a gente vai falar exatamente sobre isso. O poder de pensar sem limites. Do rasgar a lógica, romper o padrão e permitir que sua mente imagine o que você ainda não vive, mas já sente que nasceu para viver, porque olha só, quem sonha pequeno vive apertado. Já quem sonha gigante, mesmo que erre o alvo, ainda assim vai muito mais longe do que quem nunca ousou sair do chão. Sonhar grande é gratuito. Mas os resultados, esses são impagáveis. Se prepara. Agora você vai entender por que sonhar absurdamente alto não é loucura, é estratégia. E talvez, só talvez, seja exatamente isso que estava faltando para sua vida começar a virar. Então bora, solta o freio e deixa a mente voar. Porque é daqui que nascem as histórias que ninguém... as coisas. Porque sonhar pequeno não inspira nem a gente, muito menos o mundo. Vamos falar a real? Sonhar pequeno é confortável, mas não empolga ninguém, nem você mesmo. E se nem você se sente empolgado com o que está buscando, como é que vai ter energia para correr atrás? Como vai contagiar os outros? Como vai mover alguma coisa no mundo? Eu sei, já fui o cara que sonhava realista. Coisas assim, se eu conseguir só isso aqui já tá bom, mas no fundo eu não estava feliz. Como eu estava só tentando não me frustrar. Estava me protegendo de me decepcionar. Mas quer saber? O preço do medo
É viver apagado. É caminhar por um trilho seguro, mas que não leva a lugar nenhum. Sonho pequeno não mexe com a alma. Ele não acorda você de manhã com vontade. Não faz o coração acelerar. Não dá frio na barriga. E muito menos faz alguém te olhar e pensar: uau, quero estar perto dessa visão. Agora, quando você sonha grande, grande mesmo, tudo muda. Você se obriga a crescer para caber dentro do sonho. Você para de aceitar a migalha. Você começa a se mexer diferente, pensar diferente, escolher diferente. Sonho grande exige uma versão sua mais ousada, mais viva. E não tem nada mais inspirador do que alguém que está realmente vibrando por dentro. Alguém que acredita num futuro tão absurdo que até parece loucura, mas de repente começa a fazer sentido e depois vira realidade. Então, se você anda meio apagado, travado, sem gás, talvez o problema não seja você. Talvez seja só o tamanho do seu sonho. Que tal dar uma esticada nele? Que tal mirar mais alto? Que tal permitir que sua visão do futuro te arrepie de verdade? Porque quem sonha pequeno sobrevive. Mas quem sonha grande transforma tudo. E você nasceu para isso. O segredo do pensamento exponencial, porque crescer de pouquinho em pouquinho não dá. Mas deixa eu te contar uma coisa que mudou completamente o jeito como eu enxergo o crescimento. Pensar linear é coisa do passado. O jogo agora é pensar exponencial. E quem entendeu isso está surfando uma onda que só cresce, enquanto o resto ainda está remando devagarzinho, morrendo de cansaço. Por muito tempo eu pensava pequeno e andava devagar. Achava que crescer 10% ao ano era sucesso, que dar um passinho a cada mês era progresso. Mas aí eu vi uma galera disparando na frente, fazendo em um ano o que outros levariam 10, e pensei: tem alguma coisa errada comigo ou com o jeito que estou pensando? Foi aí que caiu a ficha. O problema não era meu esforço. Era meu modelo mental. Eu estava jogando no modo rascunho, enquanto o pensamento exponencial é tipo modo turbo. Ele não pergunta como eu cresço um pouco. Ele pergunta como eu multiplico isso por 10, por 100, por 1000. Pensamento exponencial é provocador. É ousado. É desconfortável. Mas ao mesmo tempo é o que mais te aproxima de uma realidade fora do comum. Enquanto o pensamento linear te limita ao que você acha que dá para fazer, o pensamento exponencial pergunta: e se eu escalasse isso? E se eu automatizasse? E se eu criasse um sistema que trabalha para mim? Ou Elon Musk. Por exemplo, o cara não pensa em melhorar um carro. Ele pensa em reinventar a forma como o planeta se move. Não é como eu vendo mais. É como eu mudo o mundo inteiro. E no meio disso tudo ele lucra bilhões. Coincidência? Acho que não, né? Pensar exponencial não é sobre fazer mais, é sobre fazer diferente. É sair do raso e mergulhar fundo numa ideia que parece maluca no começo, mas vira inovação quando você se entrega de verdade em tudo e liga. O segredo do pensamento exponencial é parar de pensar só no próximo passo e começar a enxergar o próximo salto. Você está pronto para isso? Como criar visões que parecem loucura e depois vão lá e viram realidade? Sabe aquela ideia que quando você fala em voz alta as pessoas te olham tipo, coitado pirô? Pois é exatamente esse tipo de visão que costuma mudar o jogo. A maioria dos bilionários que a gente admira hoje começou assim, sendo chamado de doido, de exagerado, de sonhador demais. Eu já passei por isso. Já tive ideia que ninguém levou a sério. E Quieseba. Eu também duvidei de mim mesmo no começo. Porque é fácil desacreditar daquilo que ainda não existe. Só que tem um segredo aqui. Tudo que existe hoje já foi uma visão maluca de alguém que teve coragem de acreditar antes dos outros. Criar visões que parecem loucura é um ato de coragem. E mais do que isso, é um hábito. Você treina sua mente para ir além do óbvio, do possível, do aceitável. Não é sobre sonhar por sonhar. É sobre visualizar com tanta clareza que sua mente começa a trabalhar para tornar aquilo real, mesmo que leve tempo. Quando você cria uma visão ousada, sua energia muda, seu foco muda, suas decisões mudam. Você começa a dizer não para tudo que não se alinha com aquilo. E aos poucos o impossível começa a tomar forma. Parece médica, mas é mentalidade com ação. Quer saber como começar? Simples. Escreve sua visão, em detalhes, como se já fosse real. Onde você quer estar? Fazendo o quê? Com quem? Como vai se sentir? Depois, olha para isso todos os dias, fala em voz alta, vive essa visão mentalmente antes dela virar física. Esse é o segredo dos que constroem o extraordinário. E não espera ninguém te aplaudir no começo não, porque a visão é sua, não deles. Você não precisa de permissão para sonhar grande. Sou do Decesal, no fim das contas, quem acredita primeiro, constrói depois. E é assim que as loucuras viram legado. Tá pronto para sonhar sem freio? Então fecha os olhos. E começa a enxergar o que só você ainda vê. Porque isso, meu amigo, sou o Kumeko capítulo 8. Construir sistemas, não cargas.
trabalhar menos, lucrar mais com inteligência. Esse capítulo aqui é um divisor de águas. Durante muito tempo eu achava que para ganhar mais eu precisava trabalhar mais horas, mais esforço, mais peso nas costas. Até que percebi o erro. Eu estava carregando a carga quando na verdade eu deveria estar construindo o carrinho. Sim, tem uma diferença gigantesca entre ser o motor e criar o motor. E os bilionários, eles não carregam o negócio nas costas. Eles constroem sistemas que funcionam mesmo sem eles estarem lá o tempo todo. Foi aí que minha mentalidade começou a mudar. Eu entendi que trabalhar duro é importante, mas só até certo ponto, porque depois disso o que te leva mais longe é o que você constrói para funcionar sem você. São processos, pessoas, tecnologias, estruturas, tudo pensado para girar no automático, com escala e leveza. Esse é o segredo dos que prosperam de verdade. Eles criam sistemas que geram valor de forma contínua. Não ficam presos na operação apagando incêndio, fazendo tudo sozinho. Eles constroem um mecanismo, colocam para rodar e depois ajustam, melhoram, duplicam. Aqui nesse capítulo eu quero abrir seus olhos para essa nova forma de pensar. Você não nasceu para viver carregando o mundo nas costas. Você nasceu para criar algo que anda com as próprias pernas e que ainda te paga por isso. E não, você não precisa ser um gênio da tecnologia para começar. Precisa só de visão estratégica, disposição para aprender e coragem para sair do modo. Faz tudo. Porque no fundo quem constrói sistemas vive leve. Quem carrega tudo vive exausto. Bilionários não trabalham mais, eles constroem alavancas. Tá, aí uma coisa que me fez repensar tudo, os bilionários não são os que mais trabalham. São os que constroem alavancas. E quando eu falo isso, não é porque eles são preguiçosos ou vivem de pernas pro ar. Muito pelo contrário. Eles trabalham, mas trabalham diferente, enquanto muita gente está se matando. Batendo ponto, correndo atrás do relógio, os bilionários estão criando formas de fazer o tempo, o dinheiro e as pessoas trabalharem por eles. É como se, em vez de empurrar a pedra no braço, eles inventassem uma catapulta para jogar a pedra com o mínimo de esforço e o máximo de impacto. Eu demorei para entender isso. Sempre achei que quanto mais horas eu me matasse de trabalhar, mais sucesso eu teria. Só que isso é uma armadilha, porque tem um limite. O dia tem 24 horas, o corpo tem um limite, e a mente cansa. Chega uma hora que não dá mais para fazer tudo no braço. Aí vem o segredo. Alavancas. E o que são essas benditas? Pode ser um sistema, um time bem treinado, um produto que vende sozinho, um conteúdo que gera resultado enquanto você dorme, uma automação que cuida de processos. Enfim, qualquer coisa que multiplica seu esforço sem você precisar repetir tudo o tempo todo. Os bilionários pensam assim: como eu posso colocar 1 hora de energia aqui agora e colher por anos? Eles não querem viver presos no operacional. Eles querem criar algo que continue crescendo mesmo sem eles estarem o tempo todo ali. E isso, meu amigo, é o que separa quem trabalha duro de quem trabalha com inteligência. Desde que comecei a construir minhas próprias alavancas, minha vida virou do avesso no melhor sentido, menos estresse, mais resultado, mais tempo livre e principalmente mais clareza do que realmente importa. Então pensa aí, o que você tem feito hoje que poderia virar uma alavanca? Porque quem vive só de esforço vive cansado, mas quem constrói alavanca vive livre, pensam como donos de sistemas. E é por isso que chegam no topo. Tem uma coisa que eu percebi estudando os gigantes, tipo Jeff Bezos, Elon Musk e Mark Zuckerberg, que muda completamente o jogo. Eles não pensam como operadores, pensam como arquitetos. Enquanto muita gente está preocupada em executar, eles estão ocupados construindo sistemas que funcionam com ou sem eles. Essa é a mentalidade dos donos de sistemas. Eles não estão pensando em como vender um produto. Eles estão pensando em como criar uma máquina que vende milhares por dia em todo lugar sem parar. Não é sobre fazer o trabalho, é sobre fazer algo que faz o trabalho. Pega o Bezos, por exemplo. O cara não queria só montar uma livraria online, ele queria criar um maior ecossistema de logística, entrega, atendimento e tecnologia que o mundo já viu. Hoje a Amazon roda como uma engrenagem gigante. E ele foca na visão. O Musk é outro. Enquanto o mundo discutia se era possível colocar carros elétricos na rua, ele foi além. Criou a Tesla com um sistema inteiro de produção, software, energia limpa e escalabilidade. E de quebra, ainda pensou num jeito de lançar foguete e trazer de volta. Tipo, sistema sobre sistema. E o Zuckerberg, o cara não criou só um site para conectar amigos. Ele montou um sistema que coleta dados, gera tráfego, conecta empresas e monetiza tudo isso em escala global. Ele entendeu que não se trata de criar um produto legal, mas sim de estruturar um sistema inteligente que se retroalimenta. A verdade é uma só.
Enquanto muitos querem ter um negócio, os bilionários querem construir sistemas, Elsquerem Algo, que funcione no piloto automático, que escale, que tenha alavancas, que gere impacto e, claro, muito resultado. Desde que comecei a pensar assim, minha cabeça não é mais a mesma. Hoje eu me pergunto o tempo todo, isso aqui é só um serviço ou posso transformar em um sistema? Tô criando algo que depende de mim ou algo que anda sozinho? E acredite, essa pergunta muda tudo, porque dono de sistema constrói. Lebard. E quem vive preso na operação nunca sai do chão em tu se liga. Não seja só o braço do negócio. Seja a mente que estrutura o sistema. Porque é aí que mora o verdadeiro poder. Bora pensar grande e construir como os gigantes. Liberdade através da estrutura. O que ninguém te conta sobre viver leve. Pode parecer estranho, mas é verdade. Quanto mais estrutura você tem, mais liberdade você conquista. Eu sei, a gente cresceu ouvindo que liberdade é fazer o que quiser, na hora que quiser, do jeito que dá. Mas na prática isso só leva ao caos, à bagunça e ao famoso estou ocupado. Mas não saio do lugar. Eu mesmo já fui o cara que queria liberdade total. Acordar sem hora, trabalhar quando desse vontade e tocando tudo no improviso. Mas adivinha? Eu estava mais preso do que nunca. Preso em urgências, em bagunça mental, em decisões mal pensadas. Era como dirigir sem GPS num trânsito caótico. E ainda por cima de olhos fechados. Foi só quando eu comecei a criar rotina, sistema e estrutura para minha vida e para o meu negócio, que comecei a sentir o gosto da verdadeira liberdade. Aquela que te permite tirar um dia off sem culpa, que te dá tempo para pensar, para criar, para viver. Estrutura não é prisão, é base. É chão firme. Quando você tem um sistema funcionando, processos bem definidos e uma rotina que te impulsiona em vez de te travar, aí sim você começa a voar mais alto com leveza. Os bilionários entenderam isso há muito tempo. Eles não vivem apagando incêndio. Eles criam sistemas que funcionam sozinhos, delegam com clareza, automatizam o que for possível e protegem o próprio tempo como um tesouro. Quanto mais bem estruturado você for, mais espontâneo, pode ser, porque sabe que tudo está no lugar. Sabe que o dinheiro está entrando, o negócio está fluindo e você está no controle, sem precisar estar presente o tempo todo. Então, se você acha que liberdade é viver sem regras, tá na hora de rever isso. A liberdade real nasce da organização. É a estrutura que te dá asas. E quanto mais sólida ela for, mais longe você pode ir. Capítulo 9. Dominar as emoções, dominar o jogo. Agora a gente vai entrar num ponto que, sinceramente, muda tudo. Pode anotar aí. Quem não domina as emoções vive sendo dominado pelas circunstâncias. E olha, não importa o quão inteligente você seja ou quão preparado esteja. Se sua mente desmorona na hora da pressão, o jogo acaba ali. Eu aprendi isso do jeito difícil. Teve um tempo em que eu até sabia o que fazer, mas bastava um problema. Aparecer, uma crítica, um atraso, uma branca, que eu já perdia o foco. Ficava ansioso, irritado, travado. E adivinha, o resultado sumia. Porque não adianta ter estratégia sem estabilidade emocional. Bilionários entendem isso profundamente. Eles sabem que o jogo não se vence só com números, ideias ou networking. O verdadeiro jogo se vence por dentro. É o controle emocional que te mantém no eixo enquanto tudo, ao redor, parece um furacão. E é isso que permite tomar boas decisões, mesmo no meio do caos. Nesse capítulo aqui eu quero te mostrar como ter autocontrole é mais valioso que ter controle sobre os outros. Como manter a calma em momentos de estresse, como lidar com críticas, com incertezas, com medo. Tudo isso faz parte do pacote mental dos que chegam longe. E não é sobre engolir sentimento ou virar um robô. É sobre aprender a sentir sem se perder. É sobre usar a emoção a seu favor e não contra você. É ser firme com suavidade, presente com clareza, confiante sem ser arrogante. Dominar as emoções é dominar o jogo. Porque é aí que você para de reagir e começa a liderar sua vida, seus resultados, seu destino. E acredite, esse é um poder que muda tudo, por dentro e por fora. Então, bora mergulhar nesse tema com força? Porque quem aprende a se controlar, desbloqueia um nível de sucesso que muita gente nunca nem chega perto. Tá pronto? Então, respira fundo e vem comigo. Inteligência emocional, o superpoder que ninguém te contou. Sabe aquele tipo de pessoa que, mesmo quando tudo está pegando fogo, continua ali, firme, centrada, quase flutuando no meio do caos? Então, esse é o poder secreto que separa os que quebram no meio do caminho dos que seguem até o topo. E o nome disso é inteligência emocional. Eu demorei para entender isso. Sempre achei que para vencer era só correr mais, trabalhar mais, fazer mais, mas a real é que você pode até ter as melhores ideias do mundo. Se não souber lidar com pressão, rejeição, frustração, crítica, já era. A emoção atropela a razão
e o jogo escapa das suas mãos. Hoje eu enxergo a inteligência emocional como um superpoder invisível. Ela não brilha como um carro de luxo, não aparece no feed do Instagram, mas sem ela tudo desmorona, de dentro para fora. É tipo a estrutura de um prédio. Ninguém vê, mas é ela que sustenta tudo. E olha, controlar a emoção não é reprimir. Não é fingir que tá tudo bem quando não está. É sentir, sim, mas sem deixar que o sentimento vire dono da sua vida. É saber o momento de respirar fundo antes de responder, o momento de pausar antes de decidir. É manter a calma quando todo mundo tá surtando. Bilionários, líderes, gênios, quase todos têm uma coisa em comum. Eles dominam o próprio mundo interno antes de tentar dominar o externo. E isso faz toda a diferença. Porque quando você domina você mesmo, nada te desestabiliza por completo. Voca Verity, a prova de caos. Então, se eu puder te dar um conselho de ouro, é esse: desenvolver inteligência emocional é o melhor investimento que você pode fazer. E não custa dinheiro, custa atenção, prática e coragem para se encarar de verdade. No fim das contas, o controle emocional é como uma armadura invisível. Você pode até apanhar da vida, mas continua de pé. E isso, meu amigo, é o que transforma a gente comum em gigante. Decidir com a cabeça fria no meio da tempestade. Tem hora que parece que o mundo tá desabando, né? Tudo ao mesmo tempo, grana apertando, pressão vindo de todo lado, gente quebrando, problema pipocando. Verdadeiro tsunami emocional. E adivinha, é justamente nessa hora que você precisa ser mais frio do que o Polo Norte. Eu já me vi em situações que, se eu tivesse deixado a emoção gritar mais alto, teria feito besteira atrás de besteira. Porque, decisão quente é quase sempre decisão burra. Quando a gente age no impulso, no desespero, no calor do momento, o estrago vem depois, e vem pesado. Hoje eu entendo que o segredo dos grandes, dos bilionários, dos líderes de verdade, é manter a cabeça no lugar quando tudo em volta tá pegando fogo. Eles respiram fundo, analisam rápido e agem com estratégia, não com raiva, medo ou euforia. É quase como se o caos fosse só um detalhe, e eles um iceberg no meio do furacão. Sabe aquela frase, mantenha calma e siga em frente? Então, ela não é só bonita no papel. É regra de ouro para quem quer prosperar em qualquer cenário. Seja numa crise financeira, nenhuma desculpa, de negócios ou quando bate aquela vontade doida de desistir, é a frieza que separa quem sobrevive de quem vence. E não tô falando de virar uma máquina sem sentimento. Tô falando de saber sentir sem deixar que o sentimento pilote seu volante. É você no comando, mesmo com o coração batendo forte e o mundo sacudindo. Se você quer construir algo grande, prepara-se. Vai ter caos, sim. Vai ter pressão. Vai ter noites longas e decisões difíceis. Mas se você desenvolver esse músculo da calma, essa habilidade de pensar com clareza no meio da bagunça, ninguém te segura. Então bora ser aquele que respira quando os outros gritam, que analisa quando os outros surtam, e que decide com inteligência mesmo quando tudo parece pedir o contrário, porque, no fim das contas, é no caos que os impérios nascem ou quebram, e você decide de que lado quer ficar. O bilionário calmo no meio do furacão. Tem uma coisa que sempre me chamou a atenção nos bilionários de verdade. Não é o carro, nem o terno caro, nem os gráficos subindo nas telas. É a calma absurda que eles carregam quando tudo em volta está desmoronando. Sério, enquanto o mundo corre, grita, entra em pânico, os Rasputin observam, calculam, e só então agem. Eu confesso, já fui o completo oposto disso. No primeiro sinal de problema, eu surtava. Me desesperava, tomava decisão errada, atrás de decisão errada, tentava resolver tudo no grito, na pressa, e claro, acabava me afundando ainda mais. Foi só quando eu entendi o poder da serenidade que minha vida começou a mudar de verdade. Imagina o seguinte: o mundo tá desabando. O mercado virou de ponta cabeça. As dívidas batem na porta, os planos foram pro espaço. E I know. Meio desse caos, tem um cara sentado tomando um café, tranquilo. Ele não está ignorando o problema. Ele está comandando o próprio sistema nervoso, porque sabe que se ele perder a mente, perde tudo. É exatamente esse o segredo. Os bilionários não são os mais rápidos, nem os mais fortes. São os mais calmos sob pressão. Eles entendem que o caos é só mais um cenário, não uma sentença. Que cada crise pode ser uma virada de jogo, desde que você não deixe o medo te pilotar. Hoje, quando as coisas apertam, eu me lembro disso. Me lembro que o mundo vai tentar me empurrar pro furacão, mas eu escolho ser o olho dele. Calmo, centrado e inabalável. Porque se tem uma coisa que aprendi é que quem domina a própria emoção domina o jogo. Então, se você quer pensar como um bilionário, começa por aqui. Segura o grito.
desacelera a respiração, observa mais do que reage. O poder está no silêncio. O comando está na mente. Ela começa com uma simples escolha: ficar calmo quando tudo grita por desespero. Parte 4. O topo não é o fim, é o começo. Chega lá em cima. Esse tal topo que tanta gente sonha, idealiza e corre atrás como se fosse o ponto final. Mas deixa eu te contar uma coisa que aprendi na pele. O topo não é o destino, é só o primeiro degrau de um novo jogo. E olha, esse novo jogo é mais desafiador, mais sutil e muito mais mental. Quando a gente está subindo, tem fome, garra, coragem, a gente apanha, aprende e levanta. Mas depois que chega, vem a parte que ninguém te conta. Manter-se lá, crescer mais, inspirar outros. E principalmente, não perder a essência. Porque se não cuidar da mente, o mesmo ego que te levou pode te derrubar. E rápido, aqui começa uma nova etapa. É sobre expansão, legado, visão longa. Não sei trota, mas só de dinheiro e sim de influência, impacto, transformação. O bilionário de verdade não pensa em parar. Ele pensa em escalar, em automatizar, em multiplicar, em construir coisas que vão durar muito depois que ele sair de cena. Então, se você acha que o sucesso é cruzar a linha de chegada, sinto te dizer, mas você ainda está no aquecimento. O verdadeiro jogo começa quando você percebe que ser grande é uma responsabilidade e não um troféu. Se prepara, porque a partir daqui não vamos mais falar só de crescer. Vamos falar de permanecer, transcender e reinventar. O topo é só a vista. Agora chegou a hora de decidir o que o Voca vai construir lá de cima. Capítulo 10. Devolver o ciclo completo da requesa. Sabe aquele momento em que você percebe que não é mais sobre o que você tem, mas sobre o que você gera no mundo? Pois é, para mim essa ficha caiu forte depois de tanto correr atrás. Suar, errar, aprender e crescer. Uma hora a alma sussurra. E agora? Para quem você vai devolver tudo isso? Não estou falando de caridade de fim de ano nem de esmola disfarçada de ego. Estou falando de fechar o ciclo da abundância com consciência, de passar para frente o que um dia você tanto buscou. Sage Tempo. Dinheiro, mentoria, conhecimento ou até um simples exemplo de postura. Eu aprendi que a verdadeira riqueza não é medida só pelo que você acumula, mas pelo que você compartilha. Quando você começa a devolver, seja para sua comunidade, para sua equipe, para sua família ou até para quem nem sabe seu nome, algo mágico acontece. O universo abre outra dimensão de prosperidade. Uma que não se compra. Uma que só vem para quem entendeu o jogo. Devolver não te diminui. Te expande, te conecta com algo maior que você. E é nesse momento que você deixa de ser só um nome rico e começa a virar legado. Bora falar disso? Porque o topo não vale nada se você não usa ele para levantar outros também. E cá entre nós. É aí que a riqueza mostra sua forma. Mais bonita, quanto mais se compartilha. May Say Expand, vou te contar uma parada que mudou completamente o meu jogo. A mente bilionária não acumula. Ela compartilha. Sim, é isso mesmo! Por muito tempo eu achava que crescer era sobre guardar, proteger, manter segredo. Mas aí percebi uma coisa curiosa. Os bilionários de verdade fazem o oposto. Eles distribuem, e quanto mais distribuem, mais eles crescem. Como se a prosperidade tivesse um código secreto que só se ativa quando você decide não segurar só para você. Quando você compartilha um conhecimento, uma oportunidade, uma ideia, um contato, algo se move no universo. Sério, o fluxo da abundância só continua se você não tentar interromper ele. Parou de passar para frente? Parou de receber também. Simples assim. E o mais louco, toda vez que eu ensinei alguém algo que aprendi, eu entendi aquilo ainda mais profundamente. Toda vez que eu ajudava alguém sem esperar nada, voltava multiplicado. A expansão da mente acontece na prática de contribuir, não na pressa de ganhar. Quem pensa pequeno se fecha. Quem pensa como bilionário se abre, e é nessa abertura que mora a mágica. Quanto mais você compartilha seu tempo, sua visão, suas vitórias e até seus erros, mais você se fortalece, mais gente boa se aproxima, mais oportunidades aparecem. Então, se tem uma regra que vale ouro, é essa. Não segure a fonte, seja a fonte, porque uma mente que transborda nunca seca. E aí, bora expandir junto. Filantropia. O hábito que transforma a riqueza em impacto. Sabe aquele momento em que a ficha cai? Foi assim comigo. Um dia eu parei, respirei fundo e percebi. Dinheiro por si só é vazio se não servir para algo maior. E é aí que entra um dos hábitos mais poderosos que eu aprendi observando os bilionários de verdade. O hábito da filantropia e do impacto. Não,
Tô falando só de doação de grana, viu? Tô falando de propósito, de deixar marca no mundo, de usar o que você tem para melhorar a vida de alguém, nem que seja um pouquinho. Pode ser um projeto social, um conselho, uma mentoria, uma escola, uma palavra. Pode ser presença. Os bilionários mais influentes não medem sucesso só pela conta bancária, mas pela transformação que causam. Eles sabem que o que constrói legado não é o patrimônio, é o impacto. E olha, isso muda tudo, porque quando você começa a ajudar outras pessoas, sua motivação se multiplica, sua visão se amplia, seu coração cresce. E o mais doido, quanto mais você dá com verdade, mais você recebe. Não é papo espiritualista, é real. A vida retribui quem contribui. E a riqueza que volta não é só financeira, é emocional, é mental, é espiritual. Dá paz, dá força, dá um sentido gigante para continuar. Então, se você quer entrar no jogo dos grandes de verdade, começa a pensar assim: como posso usar o que sei, o que tenho e o que sou para gerar impacto positivo no mundo? S.I. Rabat, meu amigo, é uma chave secreta. E quando você gira essa chave, o universo abre todas as portas. Riqueza com propósito, o dinheiro que transforma vidas. Olha, por muito tempo eu achava que ficar rico era só sobre conquistar liberdade, viajar o mundo, morar bem, ter conforto. E claro, isso tudo é incrível. Mas com o tempo, e principalmente convivendo com pessoas de mente bilionária, eu entendi uma coisa que virou minha chave interna. A verdadeira riqueza é aquela que transforma. E não só quem tem, mas todo mundo ao redor. Dinheiro é ferramenta, ponto. Ele sozinho não tem alma, não tem direção. Quem dá significado para ele é você. E aí que tá a mágica. Quando você decide usar sua grana para causar impacto social, não tem como dar errado. Você começa a viver com um brilho diferente no olho. Já viu o que acontece quando alguém investe numa escola? Ou num projeto de capacitação para jovens? Ou até mesmo quando banca uma ideia que muda uma comunidade inteira? A transformação que o dinheiro gera quando é bem canalizado é absurda, é bonita, é revolucionária. E olha, não estou falando de esperar virar bilionário para começar. Começa pequeno, mas começa uma cesta básica, um curso doado, um apoio para alguém que está começando. A sensação de saber que você fez parte da mudança de vida de alguém é melhor que qualquer Ferrari. Riqueza sem propósito é só ego inflado. Agora, riqueza com missão. Isso sim é construção de legado. É isso que os grandes nomes do mundo fazem. Eles não acumulam para ostentar, acumulam para construir. E eu decidi seguir esse caminho também. Porque no fim não é sobre quanto você tem, é sobre o quanto você transforma com o que tem. E aí, vamos nessa, bora usar o dinheiro como ele foi feito para ser usado. Como um canal de transformação social real, palpável, necessário. Porque só quem entendeu isso vive a verdadeira abundância. Capítulo 11. A fórmula resumida. O método BILUN agora é sério. Se você chegou até aqui é porque está buscando algo grande de verdade. E adivinha, você está prestes a descobrir o mapa mental mais poderoso que já organizei na minha vida inteira. Depois de testes, erros, noites viradas de chave, tombos alguns feios e aprendizados que custaram caro, eu consegui resumir tudo em uma fórmula prática, direta, afiada. O método BIUN é isso mesmo, não é só mais um acrônimo. É uma engrenagem mental de alta performance pensada para te levar direto para o jogo dos grandes. Cada letra dessa palavra carrega um princípio essencial. Um hábito-chave, uma forma de pensar que está por trás das maiores fortunas. Que você já ouviu falar. Não é teoria de livro antigo, não é papo de guru. É o que os bilionários fazem mesmo na vida real. Só que agora organizado num formato simples, leve e aplicável. Sabe, e o que me fez criar essa fórmula foi perceber que no fundo os que chegam no topo não são os mais inteligentes, nem os mais sortudos. São os que têm clareza, estrutura, método e execução. Eles seguem um padrão mesmo sem perceber. E eu estudei esse padrão obsessivamente até conseguir traduzir em linguagem de gente como a gente. Então se prepara, porque nesse capítulo eu vou te mostrar como construir uma mente bilionária com passos objetivos. O nome é chamativo, eu sei. Mas o conteúdo é o que separa o amador do estrategista. BILUN é mais que uma sigla, é uma bússola, e se você aplicar isso aqui, de verdade, pode começar a se acostumar com a ideia de que sua vida nunca mais vai ser a mesma UCI código BLEUN, a fórmula que cabe na cabeça e explode na vida. Sabe quando tudo começa a fazer sentido? Quando as peças do quebra-cabeça mental se encaixam, e você percebe que riqueza de verdade não vem só do bolso, vem da cabeça. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu parei tudo. Olhei para minha trajetória e pensei, cara, tem um padrão aqui. E se eu colocasse isso em forma de código? E aí nasceu o BILUN, não foi só para soar bonito.
Foi para ser um lembrete diário, um guia simples, um mapa mental que você pode colar no espelho, no celular ou tatuar na alma sem exagero. Olha só como ficou, buscando sabedoria todos os dias, sem pausa, sem desculpa, investindo em mim mesmo, como meu ativo mais valioso, liderando com propósito não só por grana, mas por legado, inspirando outros com atitude, não com discurso vazio, organizando sistemas que trabalham por mim, não o contrário, nutrindo minha mente como quem rega uma árvore de milhões. Esse acrônimo virou meu mantra. Toda vez que eu pensava em desviar, procrastinar ou me sabotar, eu lembrava: você está vivendo B, ou N, ou só sonhando com ele? E olha, quando você começa a pensar como bilionário, agir como bilionário, escolher como bilionário, o universo começa a responder diferente. As portas se abrem, as oportunidades aparecem. E o mais louco, você começa a ter paz no meio do caos. Então fica aqui esse bônus com um gosto de virada de chave. Usa esse acrônimo com carinho como ferramenta, como âncora, como lembrete de que você já tem dentro de você tudo o que precisa para construir uma fortuna. Começando pela fortuna mental. Bora viver o B, I, L e o N. Eu já estou nessa. Vem comigo. Conclusão. Você é o próximo capítulo dessa história. Se você chegou até aqui, deixa eu te contar um segredo bem no pé do ouvido. Esse livro não termina agora. Pelo contrário, ele só cumpriu a missão dele se, a partir dessa última página, você decidir escrever a sua. Sabe aquele momento em que a música baixa, as luzes focam e o protagonista entra em cena? Então, essa cena é sua. Por quê? O próximo bilionário mental, o próximo nome que vai inspirar multidões, o próximo capítulo poderoso, é você. Tudo que você leu aqui não foi para te entreter, foi para te despertar, foi para te sacudir daquele lugar confortável que só parece seguro, mas que, na real, anda te travando há tempo demais. Você não precisa estar pronto, você precisa estar disposto. Disposto a começar com o que tem. Disposto a pensar maior, mesmo quando ninguém entende. Disposto a falhar feio se for para acertar grande depois. Essa jornada não é só sobre dinheiro, é sobre legado. É sobre viver com brilho no olho, com fome de impacto, com coragem de dizer: o que eu deixo no mundo importa. E olha, não importa se você começou do zero, da roça, da dor, da dúvida ou do caos. Eu também comecei de lá. Mas foi lá que descobri uma verdade que mudou tudo. Quem quer construir um império precisa primeiro acreditar que é digno dele. Então vai lá, fecha esse livro, mas não fecha sua mente. Abre espaço, abroad, abre a porta para a vida extraordinária que está só esperando você dar o primeiro passo. Porque no fim das contas, não é o autor que termina esse livro, é você. E eu mal posso esperar para ver o que você vai escrever a partir de agora. Vambora, o mundo está assistindo. E você é o próximo capítulo dessa história. Agora que você tem a fórmula, vai usar ou vai deixar para depois? Ei, fala sério comigo aqui. Você chegou até o fim. Leu tudo. Riu, refletiu, talvez até se arrepiou em algumas partes. Pegou insights poderosos, descobriu verdades que ninguém te conta e acima do tudo. Entendeu? O que separa os que só sonham dos que realizam. E agora? O que vai fazer com isso tudo? Não adianta guardar essa fórmula numa gaveta da mente. Pork Formula, por mais bilionária que seja, não vale nada se você não colocar em prática. E eu tô te dizendo isso com o coração na mão. O mundo está precisando de gente como você que o pensa grande, sente de verdade e age com propósito. Então, tá esperando o quê? Um sinal. Pronto. Tá aqui. Esse é o sinal. Essa hora. Não amanhã. Não segunda. Não quando tudo se alinhar. É agora. Porque quem cria o próprio alinhamento é você. Quem decide o ritmo da jornada é você. E quem tem o poder de transformar tudo é você. Agora que você tem a fórmula da mente bilionária nas mãos, só existe uma pergunta que importa de verdade. Vai usar ou vai esquecer? É isso. Mas e o torco? De verdade, para que você escolha fazer história. O extraordinário não cai do céu. Ele nasce da sua escolha diária. Tem gente que olha para alguém bem-sucedido e solta logo é sorte, como se fosse mágica. Como se o sucesso simplesmente aparecesse na porta com um laço dourado e dissesse: oi, cheguei. Ask you now. Deixa eu te contar uma verdade que ninguém gosta de admitir. O extraordinário não tem nada a ver com sorte. Tem a ver com decisão, com ação, com movimento. Sabe aquele dia em que você acorda sem vontade nenhuma, mas mesmo assim levanta e faz? Aquele momento em que todo mundo diz não vai dar certo, mas você vai lá e tenta mesmo assim? Pois é. É aí que o extraordinário começa a nascer. Não em discursos bonitos, não em sorteios do universo, mas em escolhas pequenas, corajosas e consistentes. Eu já vi muita gente talentosa ficando para trás porque esperou demais. E já vi quem começou do zero, sem apoio, sem aplauso,
chegar no topo só porque teve coragem de decidir e fazer. Isso é o que diferencia quem assiste da plateia de quem brilha no palco. Então, se você está esperando o momento ideal, o sinal divino, o empurrãozinho, deixa eu ser direto. O momento é agora. O sinal é esse texto. E o empurrão é essa pergunta. Você vai decidir viver algo extraordinário ou continuar esperando ele acontecer por mágica? O que transforma a vida não é pensar demais, é agir com intenção. E se tem uma coisa que aprendi nessa caminhada, é que grandes feitos nascem de pequenas atitudes feitas com coragem todos os dias. Tá pronto? Porque o extraordinário está logo na sua próxima decisão. 30 dias para virar a chave. O desafio tá lançado. Pronto. Chegamos até aqui. Mas se você só leu esse livro e fechou a última página com aquele pensamento de que legal, nada muda, nada evolui. Agora, se você quiser de verdade sentir o impacto disso na sua vida, eu te lanço um desafio direto e reto. Pega esses hábitos, essas ideias, essas provocações e aplica tudo durante 30 dias. Sem desculpa, sem enrolação. Essa é mimimi. 30 dias pode parecer pouco, mas a mágica está justamente aí. Quando você repete algo todos os dias, mesmo que pareça pequeno, você muda por dentro. E o que muda por dentro, inevitavelmente muda por fora. É como plantar uma semente. Ninguém vê nada no primeiro dia, mas quem rega com disciplina, colhe com fartura. Imagina só onde você pode estar daqui um mês, se realmente colocar práticas, rotinas de alta performance, os micro-hábitos, a mentalidade bilionária, a leitura diária, o foco em construir sistemas, a calma emocional mesmo no caos. Tudo isso junto, tudo usou os Dash por 30 dias. Não tem como dar errado. Então bora, coloca um alarme, anota na agenda, gruda post-it no espelho, mas começa. Não amanhã, hoje, tipo agora mesmo, porque no final das contas, não é o que você sabe que te leva longe. É o que você faz com o que sabe. E se você chegou até aqui, já está mais preparado do que imagina. O próximo capítulo é seu. E o relógio já está correndo. Topa o desafio? Então, 30 dias, você, sua nova mente. E um futuro absurdo te esperando. Vambora!